Olá, gente. Vamos estar iniciando aqui mais uma aula sobre arranjos, combinações e permutações, fazendo alguns exercícios. Nesse primeiro, nós temos a opção de fazer com o princípio fundamental da contagem ou estar fazendo com a forma de arranjo. Como é uma questão simples, eu acho mais interessante fazer com o princípio fundamental da contagem, porque nós temos da seguinte forma a pergunta: de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Como tem 6 opções de camisas diferentes e 4 opções de calças diferentes, a gente precisa apenas multiplicar 6 vezes 4 e vai encontrar o resultado aqui, que são 24 opções diferentes que ela terá. E já na segunda questão, de quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto? Então observe que nesse caso são seis lugares. Desses 6 lugares, cada lugar diferente que uma pessoa ocupar já será uma situação nova. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter que estar utilizando a fórmula de permutação. E permutação nada mais é do que usar o próprio n fatorial. Nesse caso, são 6 amigos, logo vai ter 6 lugares. Então, basta a gente pegar e colocar o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vai encontrar as 720 maneiras. Na terceira questão, em uma competição de xadrez existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Primeiro, segundo e terceiros lugares. Nesse tipo de situação, como a gente vai ter opções diferentes para primeiro, segundo e terceiro lugar, a fórmula que a gente utiliza é a fórmula de arranjo. Então, a gente vai estar utilizando a fórmula A3A3, que é a maneira correta de fazer essa leitura, que ela se refere justamente a essa partezinha aqui. Então, quando a gente faz o 8 menos 3, vai ficar 8 fatorial sobre 5 fatorial. E a gente pode desenvolver o 8 fatorial em cima até chegar no 5 e fazer o corte. A gente corta o 5 fatorial com 5 fatorial e faz apenas 8 vezes 7 vezes 6, que vai ter 336 maneiras diferentes de estar sendo encontrados esses pódios, sendo formados esses pódios no caso. Já na quarta, uma lanchonete tem uma promoção de combo com preços reduzidos em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Nesse caso, é bem mais simples a gente utilizar o princípio fundamental da contagem, onde ele tem 4 tipos diferentes de sanduíche, então são 4 opções. A mesma coisa com as bebidas, que são 3, e a mesma coisa com as sobremesas. Então a gente multiplica tudo, 4 vezes 3 vezes 2, e vai encontrar 24 combos diferentes, ou seja, maneiras diferentes de estar fazendo esse lanche. Na quinta questão, quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? Então, nesse caso, quando estiver falando de comissão, é interessante que vocês verifiquem se a posição das pessoas vai influenciar. Toda vez que for comissão, se a ordem dessas pessoas fazem a diferença ou não fazem, aí você vai saber se usa arranjo ou se não usa arranjo. Usa combinação ou não usa combinação. Da seguinte forma: se na comissão a posição que as pessoas ocuparem não fizerem diferença, vocês vão utilizar a forma de combinação, que é a fórmula C NPAP, que vai ser o n fatorial no numerador
P fatorial no denominador, N menos P fatorial no denominador. Mas se fizer diferença, você vai usar a forma de arranjo. A fórmula a gente já colocou já na aula anterior, então vocês já sabem já, mas eu vou estar na próxima aula recapitulando essas fórmulas. O que acontece é o seguinte, a pergunta que tem que fazer antes de responder. A comissão, as pessoas vão, a ordem delas vai influenciar? Se influenciar, usa arranjo. Se não influenciar, usa a combinação. Então, nesse caso, como não vai influenciar, por quê? Quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos da turma? E não tem assim um presidente, um vice-presidente, um secretário. Vai ser todo mundo fazendo parte da comissão e todo mundo, digamos assim, vai ter a mesma patente, hipoteticamente falando. Então não faz diferença a ordem. Então usa a fórmula de combinação. Sempre fica atento a isso. Então nesse caso, como a ordem das pessoas não vai estar influenciando, a gente vai usar a fórmula de combinação, que vai ser armada dessa forma. A gente vai fazer a subtração do 20 menos 4, que vai dar 16. Aí você vai desenvolver o 20 fatorial. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Pode cortar o 16 fatorial de cima com o 16 fatorial de baixo. E vai resolver a multiplicação, que vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando você faz esse cálculo aí, vai ter 4.845 comissões diferentes. Vamos para essa questão aqui agora. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, ou seja, combinações, podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, observe que em relação à questão 5 anterior, a posição não tinha diferença. Já nesse caso aqui tem, porque vai ter disputadas as medalhas. O primeiro vai ganhar ouro, o segundo prata e o terceiro bronze. Logo, significa que a fórmula que a gente vai estar utilizando é a fórmula de arranjo. Então, por isso que eu falei para ficar atento a qual fórmula utilizar. Se faz a diferença, por exemplo, nesse caso, ouro, prata e bronze, faz. Então, usa arranjo. Se não fizer diferença, usa a combinação. Lembrando, a fórmula de arranjo é essa fórmula aqui. Ela é bem parecida com a de combinação, onde a gente vai estar tendo 10 pessoas, então o N vai ser 10, e 3 posições para serem disputadas. O P, então, o K será 3. Aí, quando a gente faz o 10 menos 3 vai dar 7, a gente desenvolve o 10 fatorial, que é o maior, para ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, pode cortar o 7 fatorial com o 7 fatorial do denominador, e terá 720 possibilidades.